Olá, eu sou o Fabrício. Eu sou a Bianca e esse aqui é o Miguel. Nós fazemos parte do Projeto 242 desde janeiro de 2019. E para nós, ser igreja é fazer parte dessa família, a família de Cristo, onde tantas coisas são compartilhadas, onde podemos orar juntos, nos reunir, nos alegrarmos juntos e também compartilhar as nossas tristezas e as nossas dores e saber que sempre terá alguém junto conosco que estará nos suportando nesses momentos e passando por esses momentos com cada um de nós. Para nós, o que tocou o nosso coração, foi esse chamado da igreja também para as missões. A gente vê que é uma igreja que ela não só prega o ID, ela vai. É uma igreja que sai das suas quatro paredes e ela toca a vida das outras pessoas, Ela faz a diferença na comunidade onde ela tá, ela envia pessoas para fora. E isso, pra gente, é ser igreja, É você viver o amor de Cristo e você passar o amor de Cristo para as outras pessoas, É você tocar o outro a ponto dele olhar e falar assim, realmente, esse amor é diferente, eu quero ter esse amor. Bom dia, eu espero que você esteja muito bem. Mas se por um acaso você não tiver, o que eu vou te falar é, segura aí, fica aqui com a gente, porque a gente vai ter um tempo de louvor a Deus que eu tenho certeza que vai te fazer bem. Principalmente se você se entregar nesse louvor através da música que a gente vai ter aqui. E depois a gente vai ter também a palavra dele, um estudo da palavra dele, onde com certeza ele tem muita coisa para falar comigo e para falar contigo. E a gente vai começar então agora orando. Pai, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor é esse ser grande, maravilhoso, amoroso e que cuida de nós. Meu Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos e nós precisamos de Ti, Paizão. Então fala com cada um de nós, com a gente que está aqui, fala com cada um que está vendo, que está assistindo esse culto agora, meu Pai, pela Tua bondade. Porque o Senhor é o dono de todas as coisas e o Senhor fala conosco, Paizão. E nós te agradecemos pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Então fica aqui com a gente, que com certeza você vai ter um tempo abençoado. Você se prepara para a tempestade, mas não consegue controlá-la. É angustiante. Em águas tranquilas, é fácil acreditar que você é o dono do seu destino, sabe? Eu sei como é, já encarei isso antes, venha o que vier. Mas a tempestade no mar é poderosa. Cada tentativa inútil de assumir o controle vai aos poucos dando lugar ao desespero, à exaustão e ao medo. Para acalmar a tempestade, eu teria de ser Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. E eu não sou nenhuma dessas coisas. Mas Jesus é. E se eu somente deixasse Ele ser Deus? E eu simplesmente confiar. Bom dia. Bom, eu queria convidar vocês para adorarem a Deus nesse momento aqui com a gente. A gente vai cantar algumas músicas assim que falam do amor de Deus e como que a gente deve lembrar desse amor e descansar nesse amor. A gente sabe que os dias não têm sido fáceis, mas que em Deus a gente deve descansar no amor desse Deus. Então, eu te convido para cantar com a gente, para fechar os olhos, fazer uma oração, mas não deixe esse momento passar em branco, não vai fazer outra coisa. Se concentra e deixa Deus falar no seu coração nesse momento.
Gentilmente me atraiu.
Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, não, não. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, não. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Oi pessoal, chegamos ao capítulo 6 do livro de Daniel. O livro é um livro fantástico e essa parte histórica do livro que a gente tem visto aqui é uma parte que é tão inspiradora para nós, para nossa fé, e tão relevante como a gente tem visto para os nossos dias. Isso reforça aquilo que nós cristãos cremos acerca da palavra de Deus, que a palavra de Deus, inspirada por Deus e preservada por Deus e que chegou até nós, ela é realmente uma fonte de vida para nós, né? E ela se renova a cada dia. Esse é um texto que foi escrito há milhares de anos e, no entanto, ele se faz novo no presente. O capítulo 6 é o mais conhecido. O subtítulo aqui no livro do capítulo 6 é Daniel na Cova dos Leões. Para você ter uma ideia, né? Praticamente todo mundo já ouviu falar de Daniel na Cova dos Leões. Aqui no Brasil teve até uma banda famosa que tinha uma música chamada Daniel na Cova dos Leões num dos seus discos. Então essa ideia do Daniel na Cova dos Leões é uma ideia muito conhecida, essa é uma história muito compartilhada para as crianças e ela une elementos bem interessantes, né? Que elementos de livramento de Deus, mas também ela traz o elemento dos animais. Os leões são animais poderosos, são animais que eles tanto causam pavor, pânico, mas ao mesmo tempo eles causam uma tremenda admiração, né? Quem não gosta de um leão? Quem não gostaria de, sei lá, ter um leãozinho para ficar brincando, passando a mão? A gente vê esses vídeos de pessoas que têm condições de fazer isso e a gente fala, nossa, que coisa incrível, né? Então o leão ele causa espanto, assim, ele causa um respeito, um certo medo, mas ao mesmo tempo uma atração, uma admiração, um desejo de você pegar e poder brincar com aquele animal. E é interessante que na Babilônia o leão ele era o símbolo do poder imperial. Então há muitos quadros e há muitos relevos que foram encontrados arqueologicamente nas escavações da Babilônia e que mostram essa questão dos leões. Inclusive, os leões eles eram caçados
pelos imperadores antigos, pelos reis antigos. Essa era uma prática muito comum de reis caçarem leões para demonstrarem o seu poder, a sua força, a sua coragem. E há relatos históricos de reis que chegaram a matar 300, 400 leões, né? Então o leão ele tem esse aspecto do poder, da força do império. E essa história trata então de Daniel, justamente na cova dos leões. E Daniel sendo lançado ali naquilo que representava o poder do império. É muito interessante essa história. Eu particularmente gosto muito da história de Daniel na cova dos leões, lembra da minha infância, lembra do meu contato com a Bíblia na infância. E eu tenho até um quadro que eu mantenho lá no escritório que retrata essa história, um quadro que eu adquiri há alguns anos e que eu mantenho lá. E ele me serve de inspiração. Eu confesso a vocês que às vezes eu paro e fico olhando para o quadro, fico olhando para aquela cena ali e me lembrando desse texto e das realidades desse texto histórico aqui de Daniel na cova dos leões. É histórico porque nós cremos que a história aconteceu, que isso daqui não é uma lenda, que muito embora ela tenha elementos sobrenaturais, e muito embora o texto apresente algumas coisas que levantam questões da alta crítica, nós acreditamos que a história é verdadeira, que o que está narrado aqui nesse texto de Daniel, isso aconteceu de fato. Né? Então é uma história inspiradora e a gente vai olhar alguns pontos dela e alguns pontos de Daniel hoje dentro dessa temática da fidelidade. A história de Daniel na cova dos leões, como eu já disse, é bastante conhecida. Então eu quero encorajar a todos que estão me ouvindo, principalmente se você nunca leu, não conhece essa história, leia o capítulo 6 do livro de Daniel, esse capítulo é fantástico. Mas resumindo, é basicamente isso. Era a época do reinado de Dario, que era um imperador medo-persa, e essa era a época do seu reinado, que é narrado aqui no capítulo 6. E ele decidiu, então, governar o seu reino através da distribuição de poder. Ele era alguém que estava tentando descentralizar o poder. Então, ele instituiu 120 líderes ou governantes que iriam governar sobre todo o seu reino, e ele colocou acima desses 3 supervisores, e ele estava acima dos supervisores. Daniel era um desses 3 supervisores. Então tinha o rei, tinha 3 supervisores, Daniel era um deles, e aí tinham 120 outros governadores que governavam sobre todo o reino. Mas o texto diz que Daniel, de repente, ele se mostrou tão capaz, ele foi tão excelente em tudo aquilo que ele fazia, que o rei pegou e falou assim, olha, eu vou colocar Daniel acima de todo mundo. E eu vou dar a Daniel o poder para governar abaixo de mim, acima de todo mundo. Essa história deve ter vazado lá nos bastidores do poder, alguém ficou sabendo, então houve um ciúme. É lógico que a gente lê essas histórias e a gente fala, nossa, mas o pessoal naquela época era tão envolvido com essas questões de poder, graças a Deus a gente não tem isso no nosso tempo, né? Não é verdade, né? A gente está rodeado de questões de poder e de intriga e de conflito na política, e de repente você tem lá o cara que é o governador ou o presidente, ou sei lá e aí ele tem um ministro, e o ministro de repente começa a se projetar, a se destacar, e a gente tem que matar o ministro, a gente tem que tirar ele, né, porque ele vai ameaçar e tudo mais. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Daniel era esse ministro que estava se projetando, e aí tinha alguns outros ministros lá no ministério do reino, e esses outros ministros falaram, não, Daniel está crescendo muito, vamos quebrar as pernas de Daniel aqui, a gente tem que tirar ele da jogada, e foi isso daí. Aí eles tentaram encontrar alguma falcatrua em Daniel, não conseguiram. E aí, então, eles fizeram um plano para que Daniel fosse lançado na cova dos leões, e aí certamente seria o fim de Daniel. Teria acabado a história ali, mas o que aconteceu foi que Deus livrou Daniel da cova dos leões. E no final das contas, aqueles que desejaram o mal para Daniel foram eles lançados à cova dos leões, mas eles não tinham Deus e Daniel, e o que aconteceu com eles? Bom, eles viraram jantar dos leões, que estavam famintos. Afinal de contas, eles não comeram Daniel, então eles estavam em jejum há pelo menos mais uma noite, e quando aqueles homens foram lançados, eles foram devorados. Essa é a história. Não parece tanto
conto infantil, assim, né? Tirando os bichinhos bonitinhos, que são os leões, mas a história toda não tem muita coisa de conto infantil. De qualquer maneira, quando a gente olha para essa história, esse tema da fidelidade de Daniel é um tema tremendo, principalmente olhando para o texto. E é isso que eu gostaria de falar com vocês ao encerrar essa série de reflexões no livro de Daniel e pensar nesse tema da fidelidade. A primeira coisa que fica claro quando a gente olha para esse texto é que Daniel era íntegro. A integridade de Daniel é algo que salta aos nossos olhos aqui. Nos versículos 3 a 5, a gente lê o seguinte acerca de Daniel. Diz: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Aquilo que eu disse, ele estava se projetando por suas habilidades, não que ele estava tentando se tornar assim. Daniel ele não estava buscando isso, mas o seu trabalho estava aparecendo. Diz no versículo 4, diante disso os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Aquilo que eu falei, a inveja desses bastidores do poder, esses homens que querem acusar, derrubar Daniel porque ele está crescendo. Mas nada conseguiram. Por que eles não conseguiram? Olha só, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Preste bem atenção nessa palavrinha que aparece aqui. Ele era fiel. Diz mais, não era desonesto, nem negligente. Esses caras estão tentando encontrar um defeito em Daniel, eles estão tentando encontrar qualquer coisa. É como se você tivesse, de repente, a CIA, né, investigando a vida de Daniel, tudo, e de repente eles não encontram nada. E eles mesmos têm que admitir, eles estão frustrados, e eles dizem assim, olha, jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel. Não tem nada, não tem absolutamente nada que a gente pode acusar. Daniel era íntegro, Daniel era totalmente íntegro. Não, ele era aquilo que a gente encontra na Bíblia, ele era irrepreensível. Não tinha nada que poderiam apontar para acusar. E eu fico pensando, será que se fizessem a mesma investigação na minha vida, encontrariam esse nível de integridade? Será que fizessem esse mesmo tipo de investigação na sua vida? Seria esse o depoimento que haveria sobre nós? Só isso é para a gente pensar muito a respeito. Daniel era íntegro. E Daniel era fiel, como eu disse, o texto diz aqui, ele era fiel. Daniel era fiel. Agora, ele era fiel tanto ao rei. Daniel não estava tentando usurpar o poder real. Daniel não estava atrás de cargo e posições. Daniel era um homem fiel, ele fazia o seu trabalho de maneira fiel. E a gente vê isso claramente, a sua fidelidade ao rei, na relação que ele tinha para com o rei. Inclusive no versículo 21, depois que passa tudo isso, o rei vai atrás de Daniel e ele pergunta se Daniel está vivo. Olha como Daniel responde ao rei, ele diz assim, ó rei, vive para sempre. Essa era uma maneira respeitosa e reverente de Daniel se dirigir àquele que era o rei. Daniel não tinha esse problema de faltar com respeito ao rei, inclusive tratando-se aqui de um rei pagão, de um rei que não conhecia e que não servia ao seu Deus, né? Mas ele tem respeito. E ele é fiel no seu trabalho, e ele é fiel ao seu trabalho ao governo, ao rei, ao império, a posição que ele ocupa. Havia fidelidade de Daniel. A gente tem que se lembrar também aqui que Daniel já estava na terceira idade aqui. Daniel não era mais aquele garoto de 14, 15 anos do capítulo 1. Aqui ele já estava na terceira idade, ele já tinha vivido muito e muito tempo ali na Babilônia, ele já tinha visto o império se erguer e o império cair. Né? E ele está aqui. Isso, novamente, é admirável. Sabe por quê? Muita gente começa bem, mas o grande desafio não é começar bem, o grande desafio é terminar bem. Daniel está aqui no final, a gente pode dizer, da sua carreira, na sua terceira idade, mas ele continua fiel. Agora, não só fiel, bom trabalhador, homem sábio, que se destacava
por seu trabalho, mas Daniel é fiel a Deus acima de tudo. Ou seja, ele não perde a sua fidelidade a Deus. Deus continua sendo para Daniel o seu maior motivo, a sua maior razão. Deus continua sendo o Senhor da sua vida. No versículo 10, quando Daniel ouve que eles armaram para ele, e como é que eles fizeram isso? Eles decidiram fazer um decreto. Eles chegaram para o rei e falaram: ó rei, vive para sempre. Nota, eles se dirigiam ao rei dessa maneira, né? Ó rei, vive para sempre. Essa era a saudação dos súditos ao rei, honrando ao rei, mas eles não tinham o mesmo respeito pelo rei que Daniel tinha. Por quê? Porque eles levam para o rei uma artimanha para derrubar Daniel, mas é uma meia-verdade, eles estão mentindo. Quando eles dizem assim, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram. Não, Daniel não concordou, eles não consultaram Daniel acerca daquilo, nem todos concordaram. Então eles não estão sendo sinceros com o rei a quem eles saudam, dizendo viva para sempre. E a gente sabe que isso é uma coisa comum nos bastidores do poder, a hipocrisia, as máscaras, o engano e tudo mais. E esses homens estão fazendo isso. E qual que é o plano deles? Eles falam, rei, faz o seguinte, decrete que ninguém mais pode orar. Durante 30 dias, ninguém mais pode fazer nenhuma oração, orar a qualquer Deus, a não ser a ti, ó rei. Então, eles, além de estarem elevando o rei, o ser humano, a uma figura de Deus, e Dario aqui se sentiu tentado a aceitar isso, né, e caiu na armadilha, eles também estão mirando Daniel. E aí diz lá, no versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que ele fez? Ele foi para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Daniel era fiel no seu trabalho, ele era um funcionário fiel, ele não tinha nada que podiam acusá-lo, não era corrupto de maneira alguma, não havia nada, nenhuma agulha, nem um fio de cabelo que Daniel havia tirado do lugar que podiam acusá-lo. Acima de tudo, Daniel era fiel ao seu Deus. Quando dizem para ele, por decreto real, sob a possibilidade de ser condenado à morte, que ele não pode orar, o que ele faz? Ele vai orar. Ele fazia isso todos os dias, 3 vezes ao dia. Ele sobe e ele vai orar. Isso é uma tremenda fidelidade de alguém que respeita a Deus acima de tudo. Então, um dos temas aqui desse capítulo, já de cara, a gente pode entender o seguinte, que você tem o poder do governo e você tem o poder de Deus. Você tem o governo humano e você tem o governo divino. Nós devemos respeitar o governo humano, sempre que possível. Na verdade, o único momento em que nós estamos livres para praticar aquilo que é chamado de desobediência civil é quando o governo humano se eleva a uma condição de Deus e nos impede ou tenta nos impedir de adorar a Deus. E aí, então, nós temos que fazer uma escolha. Seremos fiéis ao governo humano ou seremos fiéis a Deus? Essa é a escolha de Daniel aqui. E ele decidiu, eu vou ser fiel a Deus. Nesse momento, a minha vida inteira eu tenho vivido, todo o tempo eu tenho vivido em fidelidade a esse governo humano, tenho respeitado, tenho honrado, tenho feito todas as coisas possíveis, mas neste momento importa obedecer a Deus. Nesse momento eu vou ser fiel a Deus. Isso significa que vai haver infidelidade para com o governo humano e eu vou correr o risco de sofrer as consequências disso. E é isso que Daniel faz. Uma das coisas interessantes aqui é a menção de Jerusalém, da janela voltada para Jerusalém, né? E isso é bem interessante porque isso nos leva para a oração que Salomão fez na inauguração do templo. Está lá em Reis capítulo 8. Olha, presta atenção nessa oração de Salomão. Ele fala assim, ele está falando do seu povo. Salomão está olhando para o futuro, ele está olhando para o povo de Israel, lá no futuro. É como se ele conseguisse enxergar aquilo que ia acontecer. E ele diz assim, quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irados com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima,
se eles caírem em si na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra dos inimigos, que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome. Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a oração, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Então, Salomão, lá na dedicação do templo, ele já antecipa que isso poderia acontecer, e ele fala, olha, se isso acontecer, e eles pecarem, e o Senhor castigar, e eles forem levados para o cativeiro, tudo o que aconteceu aqui, que Daniel está vivenciando, e todo o seu povo, seus conterrâneos, Salomão anteveu, a gente pode dizer isso daí, e ele fala assim, olha, quando eles estiverem lá, e se eles orarem de todo o coração, voltados para a terra dos seus antepassados, voltados para o templo, para a cidade santa, é o que Daniel fazia. Daniel vivia na Babilônia como um cativo, muito embora ele era um estadista na Babilônia e depois aqui no Império Medo-Persa. Ele estava na corte real, ele transitava nos corredores do poder, mas ele ainda era alguém de um povo que havia sido levado em cativeiro. Ele vivia na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Isso é fantástico. Ele vivia na Babilônia, mas os seus olhos estavam voltados para Jerusalém. E essa acho que é a pergunta que a gente deve fazer aqui a nós mesmos, né? Em relação à fidelidade do nosso coração. Nós somos fiéis a Deus acima de tudo. Onde é que está o nosso coração? Nós temos que viver no mundo, nós temos que viver nessa condição. Jesus não disse e não orou, Pai, tire-os do mundo. Não, Jesus disse assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a grande questão para nós é onde está o nosso coração. Nós podemos viver nesse mundo e nos relacionar com as coisas desse mundo e sermos os melhores profissionais, sermos os melhores cidadãos, sermos os melhores vizinhos, sermos as melhores pessoas, seres humanos possíveis nesse mundo. Mas onde está o nosso coração? Ele está nesse mundo? Ou ele está nessa Jerusalém, nessa nova Jerusalém, nessa pátria que nós esperamos e aguardamos e que tanto desejamos? E onde estiver o nosso coração, Jesus disse, vai estar o nosso tesouro. É o que vai ser mais importante para nós. Daniel tinha o seu coração voltado para Jerusalém, a sua esperança, a sua fé, os seus valores, a sua fidelidade a Deus acima de tudo estava lá em Jerusalém. E é isso que a gente vê aqui. Outra coisa é que Daniel dependia de Deus, isso é claro. Quando ele vai orar, Daniel teve tantas experiências com Deus, e ele era tão sábio, ele tem tanto poder em termos de administração, governamental e tudo mais, mas ele não perde o senso de quem ele é. Daniel é um servo de Deus, Daniel é fiel a Deus, e Daniel é um ser humano, ele é só um ser humano. Então, quando ele vai ser lançado lá na cova, o que ele faz? Ele ora a Deus. E ele ora a Deus para quê? Ele ora a Deus para que Deus o livre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então Daniel diz para o rei, olha, rei, o meu Deus foi quem me livrou. Ele enviou o seu anjo, ele fechou a boca dos leões. Não é que eu sou poderoso, Deus fez isso por mim. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E aí diz que o rei se alegrou muito e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões. Quando o tiraram, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele havia confiado em seu Deus. Tremendo testemunho esse. É o testemunho de alguém que não confia em si mesmo. E isso ficou tão claro que as pessoas perceberam isso, as pessoas perceberam, e no final das contas, então o que acontece? A glória é dada a Deus,
não a Daniel. Não é Daniel que é esse grande super-herói e tudo mais. É o Deus de Daniel que brilha nessas páginas. É o Deus de Daniel que recebe a glória aqui. Então Daniel é alguém que depende de Deus e por isso a glória, no final das contas, é dada a Deus. Essa é, novamente, uma história de inveja, de poder, de preconceito e de intolerância. Por isso eu disse, é uma história muito atual, porque essas coisas a gente vê o tempo todo. Isso daqui é noticiário da TV o tempo todo, e internet, ou qualquer que seja a mídia que você use para se atualizar. Essas são as histórias de inveja, de preconceito, de intolerância o tempo todo. E fica claro isso. Eles tiveram inveja de Daniel, eles armaram contra Daniel, e nessa arapuca que eles fizeram contra Daniel, a gente vê o seguinte, uma intolerância e um preconceito. Ao descobrirem que não tinha nada que eles podiam encontrar na vida dele para acusá-lo, o que eles vão atrás? Eles vão atrás da sua relação com Deus. Eles dizem assim, a única coisa que eles vão conseguir encontrar é algo que seja relacionado à sua fé. Isso está no versículo 5. Algo relacionado à sua fé em seu Deus. É isso. Então aqui há um preconceito religioso, há um senso de intolerância. Quando eles vão relatar que Daniel não obedeceu ao decreto e que ele continuou orando, olha só como eles dizem. Versículo 13. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá. Daniel, como eu disse, ele é alguém que transita na corte, ele é o terceiro. Abaixo do rei só tinha 3 poderosos ali. Daniel era um deles e que o rei queria colocar como o primeiro de todos. Então Daniel estava no mais alto poder, que a gente pode dizer assim, em termos de governo naquela época. Mas eles fazem questão de lembrar ao rei o seguinte, Daniel é um exilado de Judá. Daniel é um exilado de Judá. Há um preconceito nessas palavras e há uma intolerância em relação à fé de Daniel, por causa do poder. E isso é bem interessante, porque muito do que a gente vê acontecendo no mundo hoje tem a ver com essas disputas de poder, de inveja, de intolerância e de preconceito. Outra coisa importante aqui, como eu disse, é o testemunho. A história de Daniel é uma história de testemunho, ela está aqui na Bíblia, ela é belíssima e ela dá testemunho de Deus, o Deus de Daniel, como eu falei. Não de Daniel, mas o Deus de Daniel, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões. E a gente encontra isso em 2 versículos claros, aqui um deles eu já mencionei, mas o versículo 16 diz assim que o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Olha só o que o rei diz a Daniel, ele tem que cumprir aquilo. Ele gostava de Daniel, mas ele tem que cumprir, porque ele assinou o decreto. O decreto tinha validade por 30 dias. Daniel foi pego naquele prazo. Eles armaram até pensando assim, Daniel não vai ficar mais de 30 dias sem orar. Né? Daniel não ficou um dia sem orar, mas eles pensaram que talvez 30 dias era o bastante. Daniel orou, caiu naquela situação, e aí o rei teve que mandar jogá-lo na cova. Mas olha só o que o rei diz, Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente. Então, Daniel estava ali no poder, mas ele dava testemunho. A sua vida com Deus, a sua relação com Deus, o seu serviço a Deus, era algo notório para todas as pessoas. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, é assim que nós vivemos? Infelizmente, eu acho que muitos de nós cristãos hoje vivemos como agentes secretos do reino. Né? Alguém já disse isso. Agentes secretos do reino, ou seja, só você sabe que você é cristão, ninguém mais. Só você, ninguém mais. Mas no caso de Daniel, todo mundo sabia que ele servia a Deus e que ele servia a Deus continuamente. O rei sabia, o rei pagão sabia isso. E aí a gente vai encontrar lá no versículo que eu já li, versículo 20, onde o rei fala isso de novo, quando ele se aproxima da cova do leão e ele vai falar assim, ele chama Daniel e ele fala assim, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Ele vai lá para ver se Daniel estava vivo, ele pergunta, ele chama por Daniel e fala, será que o seu Deus, a quem você serve? Então, Daniel tinha um testemunho, que era um testemunho conhecido de todos ao seu redor. E isso é importante para nós. Eu gostaria de concluir isso
com as palavras de Pedro, no capítulo 2 da sua epístola, onde Pedro diz o seguinte, olha só. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Eu vou ler de novo. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Nós somos chamados para viver dessa maneira, nesse mundo, um mundo corrupto, um mundo de disputas de poder, inveja, preconceito, intolerância, um mundo cada vez mais decadente. Mas nós somos chamados para viver nesse mundo e sermos fiéis, fiéis a Deus, fiéis à nossa conduta, íntegros, vivermos de tal maneira que as pessoas não tenham do que nos acusar. E se elas nos acusarem de algo, vai ter que ser igual de Daniel, de alguma coisa relacionada à nossa fé, a nossa fé em Deus, a nossa fidelidade a Deus. E aí, como Pedro diz assim, se isso acontecer, elas vão ver o nosso bom comportamento, as nossas boas obras, e elas vão glorificar a Deus quando Deus intervir. Assim como o Deus de Daniel foi glorificado no final dessa história, quando ele interviu para salvar Daniel. No final da história, o que acontece? O Dario, o rei, acaba fazendo um edito e divulgando esse edito para todos os povos da terra, diz aqui. E nesse edito ele diz assim, que eles devem temer e reverenciar o Deus de Daniel, porque, nas palavras dele, ele diz que ele é um Deus vivo, ele diz que ele tem um reino que dura para todo sempre, ele diz que esse Deus de Daniel é um Deus que livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e ele demonstrou isso, livrando Daniel do poder dos leões. A minha oração é para que nós possamos viver assim. A minha oração para que as nossas vidas, que a gente possa olhar para esse texto de Daniel aqui, a gente fala, Deus, me ajude a viver assim. Me ajude a ser fiel, me ajude a viver de tal maneira que as pessoas possam conhecer que eu sou teu servo e que eu te sirvo continuamente, que a minha vida é devota a ti. Me ajude a viver de tal maneira que se em algum momento eu for colocado contra a parede e assim eu tiver que escolher, é Deus ou todas essas coisas que, meu amigo, é Deus, sem pensar duas vezes, é Deus, porque eu sei quem é Deus e Ele é tudo para mim. Essa é a minha oração, para que a gente, ao sair dessa série de fidelidade, a minha oração é para que a gente saia com o desejo de sermos fiéis a Deus, em todo o tempo, em toda a nossa vida, diante de todas as pessoas, até o fim dos nossos dias. Porque a promessa de Deus em Apocalipse é essa: seja fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Vamos orar. Deus, eu oro por mim, oro por meus irmãos, irmãs, oro por todas as pessoas que estiveram ouvindo durante todas essas semanas e hoje, e que ainda vão ouvir esse sermão e esses sermões dessa série. E eu peço, Senhor, ajude-nos a viver de maneira fiel, fiéis a Ti, fiéis em nossa conduta, fiéis em nossos relacionamentos, fiéis em nosso trabalho, que nós possamos ser os melhores em termos de dedicação, de empenho, de servir, sempre dando o melhor de nós, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja temido, que as pessoas ao conhecerem e falarem acerca de nós, que a nossa vida seja um testemunho vivo, que nós sejamos cartas vivas, que a nossa vida fale, Deus, assim como as nossas palavras, e que fale ao Teu respeito, e que promova a Tua glória, e que leve as pessoas a Te conhecerem, e a Te respeitarem, a Te reverenciarem, a Te temerem, Pai. É isso que eu Te peço, novamente, ajude-nos a sermos fiéis, para a glória, honra e louvor do Teu nome, para que venha o Teu reino, e a Tua vontade seja feita na terra como nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo.
participar das aulas do Zoom, porque a gente aprende histórias novas sobre Deus, é muito legal. Eu gostei muito da aulinha das crianças que eles estão dando, porque eu gosto dos vídeos da escolinha, porque a gente já fez muitas dobraduras. Dobradura. Eu gosto de fazer bolo. Bolinho a gente já fez. Duras divertidas. E também brincar com os amigos. Agora eu quero falar coisa que eu não gosto. Eu não gosto de cantar, né? Porque, tipo, a professora pergunta alguma coisa e eu falo pra eu falar e eu fico com vergonha. Que depois eu tô com vontade de dormir. Todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem. Aqueles que amam a Deus. Projeto 242 Kids. E você que não tá assistindo, vem participar com a gente, é muito legal. Por favor, participem, porque é muito legal, é muito divertido. E tchau. É isso aí, gente. E assim que a gente vai chegando ao final de mais um culto, a gente estando alimentado, a gente saber que a gente foi abençoado por essa palavra e a gente saber que a gente não está só, que você pode estar passando por uma cova dos leões, mas se você espera nele, ele vem ao teu auxílio. Seja fiel, ele espera de nós fidelidade. E se de alguma forma essa palavra tem falado contigo, a gente vai te pedir, deixa comentário aí, coloca qualquer comentário aí no chat, aí nos comments aí do YouTube, fala o que você, pode dar inclusive algum testemunho que você tenha, o que Deus falou contigo ao longo dessa série. O que Deus tem realmente falado e como Ele tem movido e agido na tua vida. Então, por favor, fica à vontade aí para você deixar os comentários. E se você quer entrar em contato com a gente, por favor, a gente vai ter aqui o nosso QR Code. Pode apontar o seu telefone para o QR Code e deixar o seu contato, que vai ser um prazer a gente entrar em contato com vocês. Tá bom? A gente vai orar para agradecer. Pai, nós somos gratos, Deus. Somos gratos pelas tuas maravilhas e pela forma como o Senhor cuida de nós. Nós somos gratos porque podemos contar contigo em tudo, meu Pai. Precisamos de Ti, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, a sermos fiéis seguidores de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Que Deus te abençoe muito e que você tenha uma semana abençoada, onde você possa ser uma bênção no mundo. Deus te abençoe.